Êxodo. Êxodo significa partida ou saída, portanto narra como Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito e os direcionou à terra prometida. O livro de Êxodo começa revelando que após a morte de José e de toda a sua geração, um novo faraó assumiu o trono no Egito, alguém que não conhecia José e sua história. Ele vê o crescimento dos hebreus como uma ameaça e decidia escravizá-los. Mesmo assim, quanto mais eram oprimidos, mais eles cresciam, porque Deus estava com eles. Em um ato cruel, o faraó então ordena que todos os meninos hebreus sejam mortos ao nascer. E nesse cenário de dor e opressão, nasce Moisés, um menino hebreu, filho de Arão e Joquebede. Ambos pertenciam à tribo de Levi, um dos filhos de Jacó. Moisés é salvo pela coragem de sua mãe e de sua irmã e acaba sendo criado pela filha do próprio faraó. Ao crescer, Moisés se vê dividido entre dois mundos e ao tentar defender um hebreu, mata um egípcio. Com medo, foge para o deserto de Midian, onde começa uma nova vida como pastor e forma uma família. Mas Deus não se esquece do clamor do seu povo. O clamor sincero move o coração de Deus. Quando oramos e buscamos, Ele nos responde, mesmo quando tudo parece silencioso e difícil. Ele vê, ouve e age no tempo certo. Deus chama Moisés do meio de uma sarça ardente e revela que o escolheu para libertar Israel. Moisés, inseguro, tenta recusar, mas Deus promete estar com ele e revela seu nome. Eu sou o que sou, o Deus eterno, presente e suficiente. Moisés nos ensina que Deus usa pessoas imperfeitas e cheias de dúvidas para realizar grandes propósitos. Basta estarmos dispostos a obedecer e entendermos que nossas limitações não limitam. Elas são meios para que sejamos aperfeiçoados e possamos honrá-lo. Deus instrui Moisés sobre o que fazer. Promete agir com poder e sinais maravilhosos. Vemos uma vara se transformar em serpente e mãos saudáveis serem infectadas com lepra e logo em seguida serem restauradas. E se não fosse suficiente, a água se transformaria em sangue. Não há limites para quando Deus decide agir. Arão, seu irmão, é enviado como seu ajudante, já que Moisés insistia em olhar para si e suas limitações. Nenhuma desculpa é capaz de impedir os planos de Deus. Ao voltar ao Egito, Moisés fala com o faraó, mas em vez de libertar o povo, o faraó torna o trabalho ainda mais pesado. Há aqui uma possível tentativa para minar o recém-relacionamento de Moisés com os israelitas, e funciona. Eles veem a intervenção de Moisés como retrocesso. Agora precisam trabalhar o dobro para suprir a demanda imposta por faraó. Moisés se entristece e até questiona o porquê de ter sido enviado, mas Deus reafirma, com mão poderosa eu os libertaria. Moisés e Arão se apresentam novamente a faraó. Quando este pede um sinal, Arão lança seu cajado no chão e ele se transforma em serpente. Os magos do Egito fazem o mesmo com seus truques de magia, mas o cajado de Arão engole as outras, mostrando que o poder de Deus é superior. Mesmo assim, o coração de faraó continua endurecido. Obedecer a Deus não significa ausência de oposição, mas ele nos dá autoridade e respaldo diante dos desafios. Deus então dá início às pragas. A primeira é transformar as águas do Nilo em sangue. O rio, fonte de vida e adoração para os egípcios, se torna inabitável. Os peixes morrem, o cheiro fica insuportável e o povo é forçado a cavar poços para conseguir água potável. Faraó, no entanto, se recusa a ceder mesmo diante do juízo. Algumas vezes os cenários precisam piorar para que Deus mostre seu poder e os rever. É certo que seus planos não falham. Não endureça o seu coração, mas espere com fé por sua intervenção. Após Moisés confrontar Faraó, Deus começa a enviar pragas como sinais do seu poder e do juízo contra o Egito. Elas se intensificam: rãs, piolhos, moscas, pestes nos animais, úlceras, chuva de granizo, gafanhotos e trevas. A cada praga, Deus não apenas mostrava sua força, mas também revelava que nenhum Deus do Egito poderia se comparar a ele. Ainda assim, o coração de Faraó permanecia endurecido. Essas pragas, porém, só atingiam os egípcios. Os israelitas eram poupados por Deus. Isso nos mostra que o Senhor sabe guardar os seus, mesmo em meio ao caos. Podemos confiar em sua proteção e cuidado, mesmo em tempos difíceis. Deus então anuncia a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Há um importante interlúdio onde vemos a Páscoa ser instaurada como uma festa obrigatória a partir de então. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e passar seu sangue nas portas. Quando o anjo da morte passasse, pouparia os lares cobertos pelo sangue. Esse ato apontava profeticamente para Jesus, o Cordeiro de Deus cujo sangue nos livra da condenação. O Êxodo marca o início do processo pelo qual Israel se tornou uma nação santa. Porém, como Faraó, o pecado deles tinha de ser tratado por um Deus santo, seja por punição ou expiação. Por isso, não poderiam ficar isentos da última praga. Isso demonstraria que eles estavam dispostos a confiarem em Deus, a temê-lo e obedecê-lo. Após essa praga, Faraó finalmente cede. Vemos o povo saindo do Egito sob a poderosa mão do Senhor. Cumprindo o juramento, Moisés leva os ossos de José consigo. Deus os guia de dia por uma coluna de nuvem e à noite por uma coluna de fogo, mostrando que ele caminha à frente do seu povo e nunca os
deixa sozinhos. Porém, passa-se um tempo e Faraó muda de ideia e se inicia uma perseguição. Ele não poderia perder seus escravos dessa forma. Essa era mais uma oportunidade para que o poder de Deus fosse manifesto e seu nome glorificado. E todos os egípcios, enfim, saberiam que ele é o único e verdadeiro Senhor. Diante do mar, o povo teme. A confiança dos israelitas se dissipa mais uma vez diante de uma crise e há amargas recriminações. Eles preferiam voltar a ser escravizados do que acreditar que o Deus que fizera tantos prodígios os livraria mais uma vez. Essa volatilidade na fé mostra que eles estavam mais impressionados com o que Deus fazia do que convencidos de quem Deus era. Não era uma fé firmada na identidade de Deus, mas uma fé baseada nas circunstâncias. Se vai tudo bem, confio. Se as coisas apertam, duvido. Deus então diz a Moisés: diga ao povo que marche. O Senhor abre o mar vermelho, o povo passa a seco e os egípcios são derrotados quando o mar se fecha. Nenhuma força-tarefa, nem mesmo a superpotência daquele período foi capaz de frustrar os planos do Senhor. O povo está livre da escravidão e prontos para viverem a liberdade que só Deus pode proporcionar. Não basta ver milagres, é preciso cultivar uma fé profunda e convicta, que não se abala com as ondas do mar ou o som dos cavalos inimigos. Deus quer formar em nós uma confiança sólida, não condicionada, mas fundamentada em quem Ele é, fiel, poderoso e presente. Ele sempre sabe abrir caminhos onde não. Após atravessarem o Mar Vermelho, o povo louva a Deus com o cântico de Moisés e Miriam. Eles exaltam o Senhor, reconhecendo que foi sua mão poderosa que os livrou. Essa celebração, porém, logo dá lugar à reclamação. Deus então transforma as águas amargas de Mara em doces, mostrando que a fé não deve depender das circunstâncias. Ele usa as crises para ensinar a Israel mais sobre a si mesmo. A outra crise, a falta de mantimento. Deus o supre com pão do céu e carne, ensinando que ele cuida de cada necessidade. Mas esse suprimento veio como uma prova. Eles deveriam exercer obediência e confiança diária, uma vez que não poderiam guardar nada e confiar na provisão de Deus para o dia seguinte. Era um exercício de dependência e também servia para desestimular a ganância e exercer a igualdade. Na terceira crise, também por falta de água, Deus o supre fazendo jorrar água da rocha. Israel então enfrenta seu primeiro confronto militar. Os amalequitas os atacam em Refidim. Amaleque era um povo nômade, descendente de Esaú. A estratégia deles era sempre atacar membros mais fracos e despreparados. Então viram em Israel a oportunidade perfeita para isso. Moisés escolhe Josué para liderar o exército e então sobe ao monte com o cajado de Deus em mãos, acompanhado por Arão e Hur. Enquanto mantém os braços erguidos, Israel prevalece, mas quando caem, os amalequitas ganham força. Então, Arão e Hur se prontificam a sustentar os braços de Moisés e garantiram assim a vitória do povo de Deus, mostrando que a cooperação é uma arma poderosíssima. Jetro, sabendo da libertação dos israelitas, vem de encontrar o genro com sua esposa e filhos que até então estavam com ele. Ao ver sua sobrecarga, o aconselha a delegar tarefas. Esse conselho organiza o povo e ensina sobre liderança saudável e sabedoria na gestão. Ouvir conselhos sábios pode nos poupar de situações exaustivas, tornar nosso trabalho mais eficaz e, consequentemente, abençoar mais pessoas. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém de fora para nos mostrar o peso que não precisamos carregar sozinhos. Israel então chega ao Monte Sinai e Deus se revela com majestade e temor. O povo é chamado à consagração, pois Deus quer fazer deles um povo santo. Além de todos os ritos físicos, Deus os entrega 10 mandamentos, que inclui as responsabilidades de Israel para com Deus e de pessoa para pessoa. Não haveria mais outros deuses. A lealdade é exclusiva ao Senhor, nem imagens que o representassem ou as suas criações. Não usariam seu nome em juramentos enganosos. Tirariam um dia para descansar. Honrariam seus pais, demonstrando-lhes respeito e obediência. Não matariam, não adulterariam, não roubariam e não dariam falsos testemunhos de seu próximo, nem cobiçaria nada que eles possuíssem. Os 10 mandamentos não eram apenas regras, mas um convite a viver em santidade e comunhão com o Senhor.
Finalizamos com as leis civis. Vemos instruções sobre o tratamento de servos, proteção da vida humana, punições por violência e princípios de justiça. Deus desejava uma sociedade justa. Ele é um Deus de ordem, justiça e cuidado, inclusive com os mais vulneráveis. Desde o início, seu plano é formar um povo que o ame acima de todas as coisas e que reflita esse amor em cada atitude. Seu desejo é que sejamos relacionais, tanto com ele e como indivíduos. Foi para isso que ele nos libertou, para caminharmos em comunhão com ele e uns com os outros, sendo testemunhas vivas de seu amor em relacionamentos marcados pelo amor e não pelo domínio, que revela em graça, respeito e compaixão. As instruções de Deus a Moisés no Monte Sinai continuam. O foco eram as leis civis e sociais. Israel é orientado sobre justiça, restituição e proteção dos vulneráveis. O Senhor ordena que os israelitas cuidem dos estrangeiros, viúvas e órfãos, demonstrando seu caráter compassivo e sem acepções. O povo também é chamado a não oprimir, a agir com integridade e a não distorcer a justiça por interesses pessoais, além de reforçar o não favoritismo, seja aos ricos ou aos pobres. Todos deveriam agir com igualdade. Deus institui 3 festas principais que deveriam ser feitas todos os anos. Festas dos Pães Asmos, ou Páscoa, celebrava a saída do Egito, lembrando o livramento de Deus. Era uma chamada à pureza e à gratidão pela libertação. Festa da Colheita, ou das Primícias, e mais tarde, a de Pentecostes. Comemorava os primeiros frutos colhidos, reconhecendo que toda a provisão vinha do Senhor. Festa da Colheita Final, ou Tabernáculos, celebrava o fim da colheita e também relembrava o tempo em que Israel habitou em tendas no deserto. Não eram só comemorações, eram convites à memória, à gratidão e à consagração ao Senhor, lembrando o povo de onde vieram e quem os sustentava. Moisés então lê o livro da aliança e o povo responde com compromisso: faremos tudo o que o Senhor ordenou. O sangue do sacrifício sela a aliança entre Deus e Israel. Por ordem do Senhor, Moisés sobe ao monte e permanece ali por 40 dias, recebendo instruções diretamente de Deus, enquanto a nuvem da glória cobria todo o lugar. É um momento solene de intimidade com o Senhor e de revelações profundas. Então se dá início às orientações detalhadas para a construção do tabernáculo, que era um lugar de habitação da presença de Deus no meio do povo, que se dividia em átrio, que era a parte externa, acesso aberto para o povo, o lugar santo, acesso restrito aos sacerdotes, e o lugar santíssimo, acesso exclusivo do sumo sacerdote uma vez ao ano, onde estava a Arca da Aliança. Os móveis que foram distribuídos nessas áreas foram: o altar do holocausto, que ficava no átrio, feito de bronze, era usado para os sacrifícios, simbolizava a necessidade de expiação dos pecados por meio do sangue. A bacia de bronze, que também ficava no átrio, ficava entre o altar e a tenda. Os sacerdotes lavavam as mãos e os pés ali antes do serviço, representando purificação. A mesa dos pães da proposição, que ficava no lugar santo e tinha 12 pães, um para cada tribo, simbolizava o sustento constante de Deus. O candelabro de ouro, também no lugar santo, com 7 lâmpadas, nunca devia se apagar. Representava a luz de Deus e a sua presença no meio do povo. O altar de incenso, no lugar santo. O incenso subia constantemente como símbolo das orações do povo diante de Deus. E a Arca da Aliança, no lugar santíssimo, feita de madeira revestida de ouro e continha as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Era o lugar onde Deus manifestava sua presença e falava com o sumo sacerdote. Vemos os detalhes do tabernáculo propriamente dito, suas cortinas, dimensões, móveis, materiais e também as orientações sobre as vestes sacerdotais de Arão e seus filhos. Cada peça do tabernáculo e do vestuário tinha um propósito espiritual, refletindo reverência, santidade e ordem. Espiritualmente, cada elemento anuncia Jesus, o sacrifício, a luz, o pão, o intercessor e o caminho para Deus. Nos mínimos detalhes, Deus revela que deseja habitar conosco. A justiça, a misericórdia, a adoração e o zelo pelo que é santo não são apenas mandamentos antigos, continuam sendo caminhos de intimidade com o Senhor. O Senhor instrui Moisés sobre a consagração de Arão e seus filhos ao sacerdócio. Esse processo era minucioso, envolvendo lavagens, unções e sacrifícios. Cada etapa simbolizava necessidade
necessidade de pureza e separação para quem serviria diante do altar. Deus desejava um sacerdócio que o representasse com santidade. Arão seria o sumo sacerdote, ou seja, o chefe dos sacerdotes e o único autorizado a entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifício pelos pecados de todo o povo. Seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, seriam os sacerdotes. Seriam responsáveis por realizarem os sacrifícios, manter o altar, interceder pelo povo e cuidar dos rituais diários no tabernáculo. O Senhor também dá instruções sobre o altar de incenso, a oferta do resgate, a bacia de bronze, o óleo sagrado da unção e o incenso especial. Tudo isso reforçava a seriedade e a reverência que deveriam marcar o culto. A adoração não era algo comum, ela precisava ser feita com temor e obediência. Deus levanta Bezalel e Aholiabe como artesãos cheios do Espírito para liderar a construção do tabernáculo. É a primeira vez que alguém é cheio do Espírito Santo na Bíblia. Cada habilidade deles era dada pelo próprio Deus. Há também a menção novamente sobre a importância do sábado como sinal da aliança, reforçando o ensinamento que, além de servir, precisamos aprender a descansar. Essas instruções estavam sendo dadas a Moisés no monte. Ele ficou lá por 40 dias e 40 noites. Os israelitas, então, temendo que ele não mais voltasse, clamam a Arão por um novo Deus para que esse os guiasse. Arão cede à pressão do povo e cria uma imagem de adoração, um bezerro de ouro, e eles então se entregam à idolatria. Mesmo diante de tantos milagres, o povo cede à impaciência e fabrica um ídolo, tentando reduzir Deus àquilo que eles poderiam controlar. A idolatria moderna pode não ser de ouro, mas sempre começa quando tiramos Deus do centro ou tentamos adorar a Deus à nossa maneira, segundo a nossa vontade e não a dele. Ao descer do monte e se deparar com aquela cena, Moisés, indignado, quebra as tábuas da lei. Era uma representação da quebra de aliança que Israel acabara de cometer. Moisés, porém, intercede por eles com um coração disposto a até mesmo perder sua salvação se fosse necessário para salvá-los. Isso mostra o coração de um verdadeiro líder espiritual e uma prefiguração do próprio Cristo, que, inocente, toma sobre si a nossa culpa e se entrega à morte para que pudéssemos ser salvos de nossa condenação, restaurando, de igual modo, uma aliança que havia sido quebrada. Deus inicialmente se recusa a continuar no meio do povo, mas Moisés insiste: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Deus então promete que a sua presença iria com eles. Moisés, ainda mais ousado, pede para ver a glória de Deus, mostrando como a intimidade com o Senhor era o que ele mais valorizava. A relação deles era como de amigos. Por isso o Senhor concorda com a essência do pedido de Moisés e ele o vê pelas costas. Moisés sobe novamente ao monte com novas tábuas. Deus se revela como compassivo e misericordioso, mas também justo. Ali fica mais 40 dias com o Senhor e quando desce, seu rosto brilha por causa da glória de Deus. Quando nos dedicamos a ter tempo de qualidade com o Senhor, tudo em nós é transformado. Sua luz irradia, nossas condutas começam a falar mais que as nossas próprias palavras. Somos testemunhas por onde passamos, pois sua presença é evidenciada através de nós. Moisés então convoca o povo para contribuir com a construção do tabernáculo. E eles doam ouro, prata, tecidos e talentos. Tudo isso com alegria, espontaneidade e generosidade. Deus quer estar no centro da nossa vida e nos transformar para refletirmos sua glória ao mundo. Mas isso só é possível com consagração, arrependimento e comunhão constante com Ele. A adoração deve ser reverente, pura e de entrega. Todos temos algo a oferecer e isso não pode ser feito levianamente seguindo nossas próprias pretensões. A verdadeira adoração nasce da obediência e do temor. É viver para Ele e negar a si mesmo todos os dias. O povo, tocado pelo Espírito, começa a ofertar generosamente para a construção do tabernáculo. A entrega é tamanha que Moisés precisa pedir para que parem, já havia material suficiente. Corações voluntários, quando movidos por amor a Deus, se tornam generosos e participativos. Vemos os móveis sagrados serem construídos, todos feitos em detalhes conforme o Senhor ordenou, com ouro puro e artesanato delicado. É interessante ver que tudo era registrado de forma detalhada. A transparência e prestação de contas são princípios bíblicos. As vestes sacerdotais também são confeccionadas, tudo feito com reverência e beleza. A construção, enfim, é finalizada. Moisés monta o tabernáculo e faz a unção dele e de todos os mobiliários, separando-os para Deus. A glória do Senhor
enche o lugar. A nuvem cobre o tabernáculo e passa a guiá-los no deserto a partir de agora. O livro de Êxodo se inicia com uma aparente ausência de Deus, mas termina com uma presença gloriosa e contínua deste Deus no meio de seu povo. O livro nos mostra um Deus que liberta, conduz, fala, instrui e habita com o seu povo, do Egito ao deserto, da opressão à sua presença gloriosa. E esse mesmo Deus libertador ainda segue nos chamando para fora da escravidão, para nos conduzir a caminhos que nos transformem. Um Deus que anseia por viver entre nós, mas também deseja que o prestemos cultos com reverência, temor e obediência. Ele enche com seu Espírito Santo e capacita com excelência aqueles que se colocam disponíveis para cumprir os seus propósitos. Ele deseja derramar essa glória, mas isso exige separação, arrependimento e reverência. Um Deus santo se relaciona com um povo que de igual modo o serve em santidade. Tire suas sandálias, este chão é santo. O chamado ecoa no deserto e você é o tabernáculo que ele escolheu habitar. Purifique-se, entregue-se e ele a encherá com seu espírito. Sua presença em você será visível. Todos verão e temerão ao Senhor. Ele será o seu guia. O deserto não é mais assustador. Ele guardará seus passos dia e noite e você nunca mais estará sozinha.